Olá, bem-vindos. O meu nome é José Nunes. Quero agradecer à IDC o estar presente neste evento e durante os próximos 20 minutos vou falar sobre crédito ao consumo e pagamentos. De uma forma alinhada com a disrupção que está a acontecer nestes dois processos, tipicamente do setor financeiro, mas cruzando com aquilo que estamos a viver, uma era de crescente digitalização. Vou dividir a apresentação em 5 tópicos. Os 2 primeiros são introdutórios, dar uma noção de como é que as coisas passaram no passado, como é que têm evoluído. Um terceiro ponto sobre o crédito no mundo digital e depois os 2 últimos sobre cenários possíveis, alguns de concretização, qual deverá ser a resposta ou uma das respostas possíveis do setor bancário e do setor financeiro tradicional a esta disrupção, e depois um mais futurologista, um quinto ponto mais futurologista sobre um cenário hipotético e possível que a gente vá presenciar no futuro. Bom, falando sobre uma visão histórica do que é o crédito ao consumo. A primeira coisa que queria comentar era uma realidade bipartida. Havia sempre 2 instituições distantes, uma da outra, físicas, ou seja, se eu ambicionava, e dou este exemplo, ambicionava adquirir um automóvel, deslocava-me a uma série de stands, tentava conseguir o melhor preço possível, escolhia o bem que ambicionava de ter e depois tinha o mesmo processo, precisamente na vertente de financiamento. Ou mesmo que não fosse financiamento, eu tinha que ir a uma instituição financeira, tinha que ir a um banco e até num pagamento imediato, e, portanto sem crédito, muitas vezes eu recorria a uma figura que era o cheque visado, que era o garante que o dinheiro existe e que vai pagar o bem que eu estou disposto a comprar. São dias que, de alguma forma, já passaram, ou pelo menos já não é a realidade que o consumidor ambiciona, e tivemos uma evolução nas últimas décadas, portanto, também não é um tema novo, que é a integração desse ciclo de vida. E os exemplos que temos, mais uma vez, ou na vertente retalho, com o meio de pagamento a ser integrado na loja, ou seja, e apesar de existirem 2 instituições, eu já não preciso de ir ao banco e ao comerciante, seja físico ou seja eletrónico. Ou seja, eu tenho a capacidade num único ponto, vou comprar o automóvel e no próprio stand existe uma instituição financeira, muitas vezes não tem nada a ver com o grupo, outras vezes tem a ver com o grupo que vende o automóvel, e fazem-me um processo que para mim é mais confortável, é integrado, às vezes é mais fluido, outras vezes é menos fluido, mas ainda são 2 instituições que estão ali presentes e eu tenho noção disso, ou seja, eu estou a falar com o vendedor e estou a falar com, portanto, o comerciante, o setor de retalho e estou a falar com o setor financeiro. Alguns aspectos complementares a esta realidade. Uma já referi, as lojas físicas e as instituições financeiras, portanto, 2 setores que no passado não se cruzavam de uma forma fluida, portanto, os stands, no meu exemplo, e os bancos. A ambição do controle da cadeia de valor, e aqui temos vários exemplos, toda a gente conhece o exemplo dos hipermercados com as marcas brancas. Atualmente, praticamente, já não existem, pelo menos já não existe aquele conceito depreciativo da marca branca. A marca branca era uma forma de alguém que, essencialmente, estava na área de retalho e de venda, começar a controlar a cadeia de valor desde a produção do bem até à sua distribuição. Atualmente, imensas áreas de comércio detêm marcas próprias. Já não é uma marca branca, é uma marca própria e detêm toda a cadeia de valor, desde a produção até à venda. O surgimento das lojas online. Eu digo o surgimento porque o caso que eu me lembro, e tem a ver com o que eu fazia há 2, 3 décadas atrás, o surgimento da primeira loja online, onde tive alguma relação pessoal com isso, era uma cadeia de hipermercados virtual, portanto e-commerce, na área de supermercados nos Estados Unidos. Ela surgiu em 90 e tal, não tenho de memória, talvez 97, 98, um grande investimento nos Estados Unidos, com pessoas que eu conhecia.
Podíamos pensar, bem, eles começaram tão cedo que agora são enormes. Não, não, eles faliram 2 ou 3 anos depois. E, portanto, a história não é necessário, quando às vezes estamos cedo demais no tempo, temos o problema de nem sempre se ingramos. Agora, é uma realidade atualmente e já vamos falar disso a seguir. Depois, a atratividade da cadeia de valor do setor financeiro. Ou seja, até agora tínhamos o setor do retalho e o setor financeiro de forma independente. E já nos últimos anos, portanto, já estamos a falar há mais de uma década, há uma atratividade grande e cada vez mais o retalho, especialmente o digital, tem meios e tem capacidade para querer puxar para si uma parte da cadeia de valor do setor financeiro ou da cadeia de valor que tipicamente pertence ao setor financeiro e ao setor bancário. Agora, falando um bocadinho de pagamentos e concessão de crédito, e eu mencionei algumas coisas anteriores, vou materializar agora. Este tipo de gigantes, o aparecimento deste tipo de gigantes, e estamos a falar de Alibaba, Amazon.com, no mundo ocidental a gente tem uma noção que a Amazon é enorme, tem uma capacidade de investimento enorme, mas se a gente olhar para estes números que estão projetados, a Alibaba é 3, 4 vezes maior que a Amazon. É a força a quantidade de potenciais utilizadores digitais que a Alibaba serve. E, portanto, quando temos cerca de 2 mil milhões ou 2 bilhões de pessoas que utilizam plataformas digitais na China, temos este tipo de efeito, de escala. Uma outra coisa sobre os gigantes, e aqui estou a utilizar a Tencent, um grupo chinês, e ponho o mundo na parte de baixo. E porquê que eu estou a falar nisto? É a ambição e as tendências que existem nestes players de e-commerce, nestes players digitais. Eles começam numa vertente de e-commerce, de retalho, e de repente estão em todos os setores. E, portanto, a gente vê pela Tencent social networking, entertainment, information, todos. Ou seja, são grupos com uma ambição e com uma dinâmica enorme. E nasceram na época digital, eles não têm o lastro, não têm o peso de uma história com infraestruturas físicas, com crescimento orgânico. Não, é diferente a forma de estar. O mundo ocidental, e portanto na parte de baixo, está um bocadinho mais fragmentado, ou seja, não vemos estes grupos. Mas a gente pode inferir, pelo aquilo que vemos dos gigantes asiáticos, inferir as tendências que vão acontecer também no mundo ocidental. Obviamente há aspectos regulamentares, há um conjunto de coisas que na Europa e no mundo ocidental são diferentes. Mas são tendências e elas vão acontecer, como já aconteceram, em temas que começaram imberbes e pequenos e depois cresceram. Onde é que chegamos com esta ambição dos gigantes do e-commerce? Chegamos ao mundo do setor financeiro. Chegamos precisamente à área de pagamentos e quando vemos aqueles volumes enormes de transações, volumes enormes de dinheiro, portanto, a fluírem, eles passam a fluir através destes gigantes. E eles têm a ambição de irem buscar também a essa vertente da cadeia de valor, uma cadeia de valor tipicamente do setor bancário, do setor financeiro, e buscar a sua parte. E eu diria que é incontornável. O potencial e a evolução do mundo digital vai fazer com que isto seja incontornável. E, portanto, vale mais alinharmos e considerar uma oportunidade. Bom, porquê é que isto acontece agora ou porquê é que poderia ter acontecido há 10 anos? Os culpados do costume. Existe tecnologia disponível, portanto, conseguimos fazer estas coisas de e-commerce, conseguimos fazer estas coisas de autenticação, conseguimos fazer machine learning, inteligência artificial, portanto, existe tecnologia, existem parceiros que dominam essa tecnologia, existe enquadramento de legislação e regulamentar que permite estas evoluções e estas disrupções e existe uma evolução do mercado. A título de lição histórica, a gente nunca deve esquecer o passado. A gente pode pensar, então foi só agora, ou nos últimos anos que isto aconteceu. Eu vou lembrar-se e se calhar para alguns informar sobre o primeiro caso em que este trinómio se alinhou.
Eu estou a falar do M-Pesa, e o M-Pesa são pagamentos, basicamente, no Quénia, onde, por uma questão de tecnologia que estava disponível, vontade do setor das telcos, legislação por diretriz do governo e necessidade por evolução do mercado, no caso do Quénia, uma questão de dimensão do país, um país com poucos recursos, fraca bancarização, alinhou-se estes 3 vetores e, portanto, o Estado, o regulador, disse: eu quero bancarizar, e quero bancarizar as pessoas de uma forma barata e fácil. E a forma barata que eles acharam foi através das telcos e dos telemóveis. E, portanto, as pessoas passaram a ter a capacidade de, através do telemóvel, fazer pagamentos eletrónicos no Quénia. Isto foi algures a meio da década do ano 2000, dos anos 2000. Portanto, estamos a falar de 15 anos, 14, 13 anos. Portanto, já existia isto tudo e quando se conjugou, aconteceu. Se calhar o Near Field Payments, que a gente agora é banal, o MBWay, surgiu 12, 13 anos mais tarde. Quando as coisas se conjugaram. E neste momento, estes culpados estão muito alinhados. É um trinómio que está a acontecer no mundo inteiro. Mais depressa nos sítios, menos depressa noutros, mas está a acontecer no mundo inteiro. Bom, crédito no mundo digital e também fazendo uma visão cronológica do crédito. Toda a gente está familiarizada com entrar num site, numa loja online, portanto, entrar no e-commerce, não é uma Amazon, outra qualquer, e pagar com o cartão de crédito. Na realidade, existe um revendedor, a Amazon, neste exemplo que eu dei, e existe uma instituição financeira, que foi a instituição que acreditou e que me atribuiu um cartão de crédito. Atribuiu-me crédito, conhece-me, e, portanto, temos as duas instituições. É um processo confortável, mas, do ponto de vista de ambição do e-commerce, de algum modo controlar a cadeia de valor e entrar na cadeia de valor dos pagamentos ou da concessão de crédito, não é satisfatório. Claramente, a parte da venda é feita pelo comerciante, a parte do financiamento e do pagamento é feita por entidades como os bancos, Mastercard, Visa, etc. Financiamento após compra, também um tema não é utilizado por toda a gente, mas banal e já se pode fazer junto ao POS, já se pode fazer após a compra. É basicamente, depois de eu fazer um pagamento, a pronto ou com um cartão de crédito, decidir que quero retomar a minha liquidez. Eu comprei qualquer coisa por 1000 euros, não me dava jeito, olhei para as minhas contas e não me dava jeito e digo assim, bom, eu gostava de converter este pagamento de 1000 euros em 12 parcelas e, portanto, troco isto por um crédito ao consumo. Isto é possível, banal, feito, como eu disse, no ponto de venda, no POS, quando estou na loja, feito a posterior, no site, num banco, é uma realidade que já acontece e, mais uma vez, temos alguma independência entre o comerciante e o setor financeiro. O terceiro ponto já é diferente. Há aqui um merge, nem que seja para efeitos portanto, para efeitos de marketing e para efeitos de imagem do comerciante, que são os cartões private label e co-branded. O que é que isto significa? Se calhar o mais fácil porque toda a gente tem um destes, ou o cartão da FNAC, ou o cartão do IKEA, ou o cartão Visa da TAP. São exemplos de co-branded e private label em que existe, de facto, um agente financiador e, portanto, toda uma instituição financeira por trás desta realidade da utilização deste tipo de cartões, mas, do ponto de vista de marketing e de imagem, já há uma fusão muito maior entre o comerciante, seja ele e-commerce ou seja ele físico, o comerciante e o setor financeiro. E, por fim, a loja online como agente de crédito, ou seja, aqui, e já não é necessário ser com cartões, portanto, há outros mecanismos. E o exemplo que está ali é a Tencent, que com empresas financeiras do grupo ou com outras instituições autónomas,
a loja online verdadeiramente apresenta-se como o gestor dos pagamentos e o gestor do crédito concedido ao cliente. Okay? E vamos evoluir um bocadinho nisto. Ora, esta tempestade que a gente viu, estas ambições, esta evolução do mundo digital surgem numa altura que o setor bancário está particularmente fragilizado. Muitas das fontes de rendimento dos bancos têm margens menores, é o caso da margem de intermediação financeira, aquilo que eu pago para ter depósitos versus aquilo que eu cobro para conceder empréstimos. Essa margem estreitou. A estabilidade cambial, que é uma outra forma de fazer dinheiro, a estabilidade cambial e de mercados é outra forma de fazer dinheiro também. Quando está estável, as oportunidades são menores. O haver novos agentes financeiros menos regulados, especialmente na área de pagamentos e trading. Exemplo, Revolut, exemplo, N26. Portanto, bancos ou completamente digitais ou instituições financeiras viradas apenas para os pagamentos. Portanto, tudo isto, de algum modo, fragiliza o setor financeiro. Existem um aspecto, pelo menos positivo, é que a banca, apesar de tudo, tem uma especialização que lhe permite, em alguns casos, ser mais competitiva. Mas vamos continuar neste slide, esse é o tema do próximo. Os novos modelos de negócio, como são o exemplo da Revolut e do N26, não têm o lastro, não têm o peso das infraestruturas físicas, não têm anos de investimentos acumulados que neste momento condicionam a agilidade. Portanto, os novos agentes são mais leves e ágeis. E depois a vontade enorme dos comerciantes entrarem e comerem uma fatia daquilo que é a cadeia de valor do setor financeiro. Bom, parceiros e o velho ditado. O velho ditado a que eu me refiro aqui é quando uma pessoa quer ir rápido, dizia o velho ditado que deveria ir sozinho. Tinha menos dúvidas e começava a correr sozinho. Quando queria ir longe, era importante ser acompanhado. Ora, neste caso do setor financeiro e do setor bancário, a visão da ASECO, como fornecedor de bancos e de setor financeiro em geral, convém ir acompanhado. E convém ir acompanhado, aqui não estou a falar dos parceiros tecnológicos que os bancos têm, os seus fornecedores, não é isso. Convém ir acompanhado no sentido de ter novas formas de apresentar o seu negócio, novas cadeias de distribuição. O contexto é muito quente, ou seja, depois de tudo o que eu falei, o contexto é muito quente, e vou recapitular aqui. A tecnologia está disponível, os novos agentes são extremamente agressivos, estou a falar dos gigantes do e-commerce, ou, pura e simplesmente, das lojas que querem transitar de um modelo puramente físico para um modelo também digital. A capacidade de investimento dos gigantes é superior à do setor financeiro, portanto, não sofreram tanto nos últimos anos como sofreu o setor financeiro. O quarto ponto é, de facto, a vantagem da banca. Os novos agentes têm dificuldades, têm dores. Tudo o que é regulamentar, regulatório, reporting, algoritmos mais complexos de profiling de cliente, previsões de liquidez, ou seja, tudo aquilo que não é aquela vertente que a gente vê mais simpática, mais sexy, que é a parte dos gadgets, da tecnologia, a simplicidade de eu ir a um site e fazer isto, a identificação biométrica. Tudo o que não é isso, tudo o que é back-office, há uma especialização da banca e aí há muita dor nos novos agentes. E depois, por último, o último ponto que faz com que isto seja, de facto, uma burning platform, a adoção por parte do consumidor final. Fomos obrigados. O Covid-19, o acidente, não gosto, obrigou mesmo aqueles mais renitentes a adotarem plataformas digitais. Bom, falando da resposta possível, primeira abordagem, ou seja, os bancos, em vez de considerarem toda esta abertura e toda esta disrupção,
considerarem uma ameaça, considerar uma oportunidade. E, portanto, criarem plataformas que simplificam a parte de pagamentos. A Digital Payment Gateway é uma forma já conhecida. O que a gente na ASECO vê é vamos potenciar mais a Digital Payment Gateway. Vamos, além de facilitar os pagamentos e integrar e-commerce e lojas físicas com mecanismos de pagamento diversificados, vamos fazer profiling de clientes, vamos conceder crédito, vamos pôr ao dispor serviços de cross-selling e compras bundle, vamos permitir parcelamentos de pagamento, vamos disponibilizar serviços de fidelização que ajudem o comerciante a fidelizar os seus clientes. Uma segunda vertente, o Payment Hub, que é mais complexo, mais completo do que a Digital Payment Gateway e que para mim evoluirá para um Partner Hub. Partner Hub no sentido de setor financeiro com o retalho, setor financeiro com os outros setores que existem. E aqui tirar partido do Open Banking. PSD2 é um palavrão que é Open Banking para a Europa. Mas o Open Banking é uma tendência regulatória e, portanto, vamos tentar criar plataformas, os bancos criarem plataformas e facilitar a vida aos comerciantes, a toda a gente que quer entrar no mundo digital da concessão de crédito e dos pagamentos. E já agora vamos alargar isso, vamos transcender essa parte. Essa parte era a do Digital Payment Gateway. Vamos permitir-lhes constituir depósitos, vamos permitir fazer investimentos em fundos, fazer investimentos em títulos, ter acesso à Eurozone de forma facilitada, cross-selling bidirecional, ou seja, banca a vender no retalho, retalho a vender na banca. Portanto, criar toda uma atratividade e quem fizer isto e quem se posicionar desta forma é quem estará mais à frente. E, portanto, essencialmente a mensagem é não vale a pena chorar sobre coisas que vão acontecer, não vale a pena considerar uma ameaça, ela vai acontecer. Portanto, é melhor se considerar uma oportunidade. Por fim, o futuro sem bola de cristal, e é o último ponto. O que é que a gente pode esperar no futuro? E isto são possibilidades. A tokenização biométrica. Essa é uma realidade já no controle da sociedade na China, ou seja, eu não sou eu porque tenho um cartão de crédito, porque me identifiquei com o user password, eu sou eu porque o meu ADN é específico, a minha face é específica e fizeram face recognition, ok? Portanto, uma simplificação do ser eu e quem quer vender-me coisas, ter facilmente a minha identificação. Depois, o Big Data sem restrições. E aqui sem restrições eu vou pôr umas explicas. Vai sempre haver restrições, mas cada vez mais, e por questões de comodidade, nós vamos dar acesso aos nossos dados. É mais eficiente para nós, será mais simpático. Portanto, este Big Data sem restrições, e vão existir restrições, numas geografias mais, noutras menos, mas vai ser uma tendência crescente. Associado ao Big Data, a realidade aumentada e a interação por voz. Dois temas que já existem, só não têm uma concretização simpática neste momento, uma concretização eficiente. Mas olhar para algo, como por exemplo um prato de um restaurante ou uma camisa numa loja virtual de roupa, e perceber, mais do que aquilo que estou a ver, perceber que o prato tem X de sal, X de pimenta, X de gordura, e na camisa saber que é poliéster, não é poliéster, portanto, tudo isso será uma realidade. Permitir comparar, eventualmente haver hologramas de comparação entre dois bens que eu quero adquirir e ter uma interação para estas coisas banais por voz e eficiente. O que vai cruzar com a interação por voz, a realidade aumentada, com o ponto seguinte, a assistente pessoal. Eu aqui vou dar só o exemplo, e por causa dos dados e de eu não querer ceder dados a ninguém e estar desconfortável com isso. Não é a minha visão pessoal, mas há gente que tem essa visão. A questão das inteligências artificiais, sejam elas dos comerciantes, das lojas, do e-commerce, e a minha assistente pessoal também é uma inteligência artificial. E vamos pensar neste paradigma invertido. Se eu entrar num restaurante, eu não quero que aquele restaurante saiba o que é que eu comi ontem, o que é que eu fiz, onde é que fui, com quem é que fui. Isso para mim pode ser intrusivo. Mas seria muito simpático que a minha assistente pessoal conversasse com a inteligência artificial do restaurante e aquele menu que a gente conhece de 6 pratos do dia, 10 pratos de carne, 10 pratos de peixe, me viesse numa ótica de José, recomendo-te estes 3 pratos. 10 eu excluí porque têm demasiado sal e gordura e não é bom para a tua saúde.
2 excluí porque têm caril e tu não gostas de caril, e os outros 10 eu excluí porque comestes ontem, comestes anteontem e a tua dieta não está equilibrada. Pronto, este é um exemplo de inverter o paradigma. Por fim, uma última recomendação: não tentem usar tecnologia ou gadgets para estabelecer processos de negócio. Não, os processos de negócio são acerca de situações win-win, revenue sharing, alargamento de rede de contactos, maior possibilidade de fazer negócio. Depois, podem utilizar, de facto, tecnologia, dados e pessoas para alicerçar esses processos de negócio. E com isto, termino a minha apresentação. Agradeço a vossa presença, muito obrigado e até à próxima.